professora Carla Alves, eu sou a professora que vai ministrar a disciplina de metodologia da pesquisa. Essa disciplina, ela é uma disciplina chave para a produção dos trabalhos de pesquisa científica dentro da universidade, das instituições acadêmicas. Bom, a aula de hoje a gente vai iniciar trabalhando com o projeto de pesquisa e a delimitação do tema, ok? O que é pesquisar? Para que serve pesquisa? Então, na vida da gente, a gente faz muitas pesquisas. No nosso dia a dia, a gente usa a pesquisa para uma série de coisas. A gente faz pesquisa quando a gente vai no supermercado, fazer compras e verifica os preços dos alimentos para ver o que está mais caro, o que está mais barato. A gente faz pesquisa na internet, quando a gente procura por alguma coisa que a gente queira saber, por algum produto. Enfim, na vida da gente a gente usa a pesquisa para uma série de coisas, que necessariamente não tem o viés acadêmico, mas é pesquisa. E para que serve essa pesquisa? O que é pesquisar? Pesquisar é buscar respostas para um problema. Se o problema, por exemplo, hoje é achar o arroz mais barato, eu tenho que pesquisar, eu tenho que investigar, tenho que verificar no número X de supermercados qual deles que traz o preço do arroz mais barato. É um tipo de pesquisa. Então, a pesquisa ela faz parte do nosso dia a dia. A gente faz pesquisas constantemente, mesmo que não seja com todo o rigor acadêmico que é o que a gente vai ver na nossa disciplina. Mas, para realizar uma pesquisa, nós temos que ter um objetivo, ter um projeto. Assim como vocês têm um projeto de vida, que é, por exemplo, o projeto de se formar, as pessoas podem ter o projeto, sei lá, de comprar uma casa. E para poder realmente realizar, tornar esse projeto algo viável, é preciso estabelecer metas, prazos, estratégias, ter método para que eu consiga realizar o projeto almejado. Por exemplo, o projeto da casa própria. Quero ter uma casa própria. Eu vou ter que ter uma série de estratégias para conseguir esse objetivo. Eu vou ter que fazer economia, provavelmente tenho que fazer aplicação, verificar o preço, como é que está o mercado imobiliário, verificar o metro cúbico do local onde eu quero comprar, onde é mais barato, onde é mais caro. Enfim, uma série de estratégias terão que ser traçadas para que eu possa atingir esse objetivo que é comprar a minha casa própria. O lugar onde eu quero condiz com a minha renda. Enfim, tem que se pensar uma série de questões a fim de que eu possa atingir este objetivo que é comprar minha casa. Então, não há como se atingir, se resolver um problema, se a gente não tiver um processo bem delineado, ou seja, um projeto. É o projeto que vai dar o caminho, é o projeto que vai traçar, né, os passos a serem seguidos para que eu possa ter sucesso nessa minha empreitada. Mas por que se faz pesquisa, já que a gente está aqui falando de pesquisa acadêmica? Para que fazer pesquisa? Porque o curso exige? Para que eu quero fazer pesquisa? Então, se faz pesquisa por dois motivos. Um é de ordem intelectual, a busca do próprio homem de querer mais, sempre conhecer mais, saber mais a respeito de um determinado assunto. Já há também razões ou motivos de ordem prática, ou seja, para resolver problemas do meu dia a dia, coisas que eu posso
melhorar na minha rotina e na minha vida diária. Então, é importante destacar que a pesquisa, ela tem sido muito vinculado o fato da pesquisa ter que dar um retorno para a sociedade em termos práticos. Ou seja, o que muitos falam, tem que servir para alguma coisa. Mas só que pesquisa científica não é isso. Também é isso. Mas existem muitas áreas que fazem pesquisa básica, como a gente chama, né? A pesquisa mais teórica, e que é pelo processo de conhecer mais, pela ordem intelectual, né? De produzir conhecimentos, né? Que vão contribuir com o cabedal intelectual da sociedade e que necessariamente não tem uma utilidade prática. E esses conhecimentos são importantes também. Pode ser que ele não tenha utilidade hoje, mas daqui a 100, 200, 500 anos, aquele conhecimento possa vir a trazer algum benefício para a sociedade. Então, é importante que vocês saibam que o conhecimento, ele é produzido através da pesquisa científica, que pode ter um caráter prático, mas também ele pode ter só um caráter, né, intelectual. Mas o que é preciso para fazer pesquisa? Né? O que é necessário? Como é que eu começo? O que na verdade, é preciso para que a gente inicie esse processo de investigação? Buscar respostas a um determinado problema. É importante que o pesquisador seja alguém curioso, alguém que queira saber mais, que fique intrigado com as coisas que observa no trabalho, no seu bairro, enfim, no seu entorno, no mundo. Que a gente não pesquisa só questões locais, mas questões globais também. É preciso que esse pesquisador tenha sensibilidade para perceber que algo naquele momento está precisando ser investigado. É preciso que o pesquisador seja criativo, que ele pense alternativas para desenvolver na sua pesquisa. É preciso que o pesquisador seja sensível para as coisas que estão à sua volta, perspicaz. Aquilo ali eu acho que eu posso usar na minha pesquisa. Ele tem que ser alguém perseverante, porque muitos entraves virão durante a pesquisa e às vezes dá vontade de desistir. Então, o pesquisador é alguém que não vai desistir tão fácil assim. Ele vai até o final. Existe na história da ciência pesquisadores que nunca conseguiram terminar suas pesquisas, ou que pesquisaram e não foram valorizados, às vezes só depois da morte é que se percebe o quanto foi importante aquela pesquisa, e ele não teve aquele reconhecimento, enfim. Mas perseverou, não desistiu. Isso é importante, principalmente se tratando de pesquisa acadêmica. Ir em busca da resposta sem desistir. Além disso, é preciso que você tenha colaboradores. E eu digo que o primeiro e grande colaborador no processo de pesquisa, primeiramente, é o orientador. O orientador é aquela pessoa que vai ser o parceiro de vocês. É aquela pessoa que sabe mais a respeito do assunto a ser investigado. Então, tenha uma parceria muito grande com o orientador ou com pessoas que dominem a área de investigação ao qual vocês estão se dedicando. Se tem alguém que sabe muito, nossa, fulano sabe muito a respeito do assunto que eu estou pesquisando, cola nele. Vai lá e
faz parceria, busca que esse sujeito possa colaborar de algum modo com você na pesquisa, dando sugestões, indicando bibliografia, lendo alguma coisa que você escreveu. Então isso é importante, tá? Para que a pesquisa realmente tenha vulto, ok? Além disso, as pesquisas também precisam de recursos tanto materiais quanto financeiros. A maioria das pesquisas acadêmicas, né, infelizmente, não tem apoio financeiro, mas deveria, né? Recursos materiais também, porque vocês vão ter que tirar xerox, comprar livros. Às vezes, se é uma pesquisa em laboratório, tem os insumos todos necessários para a realização de algum experimento. Então, a pesquisa, ela envolve custos, tá? Então, é importante que isso seja previsto. Ó, o que eu vou precisar de recurso para realizar minha pesquisa? Até pegar um ônibus para ir fazer uma entrevista. Vai gastar passagem de ida e volta. Então, é importante que a gente preveja, né, os custos que teremos com a pesquisa. Bom, por que a gente deve elaborar um projeto de pesquisa? Primeiramente, porque, como eu já falei para vocês, como envolve passos, né? É todo um processo, ele precisa ser previamente pensado. Então, por se tratar de um processo, é importante que a gente pense antes. Por que pensar antes? Para que a gente faça o trabalho com eficiência. Para que a pesquisa seja bem sucedida. Para que eu não corra o risco de ter, né, problemas ou que a gente se perca. Acontece muito isso do investigador se perder no meio do caminho porque não soube delinear a pesquisa, aí a coisa não ocorre com eficiência, ele não consegue cumprir os prazos nem as metas, e aí foi-se a pesquisa, tá? Então é importante que se elabore um projeto, é preciso prever as ações, pensar antes, tá? Porque senão, não é, porque pesquisa científica não é trabalho de colégio. Não é ir lá no Google, Ctrl+C, Ctrl+V e deu. Não, envolve uma série de métodos, de passos, de estratégias que devem ser pensadas com antecedência. Então, para que isso ocorra, existem algumas etapas a serem cumpridas. A primeira delas é a fase decisória, ou seja, é quando eu vou tomar, como o nome mesmo está dizendo, as decisões, né? Onde eu vou escolher o que pesquisar, por que pesquisar, que tema eu vou usar, qual é o meu problema de pesquisa. Então, nessa fase decisória, é que a gente toma as decisões, que a gente escolhe o que vai pesquisar e a forma. Durante a fase construtiva, tá? A gente fica parecendo meio redundante, né? Porque fase construtiva é a fase de construção, a fase decisória é a fase da decisão. Parece, né, redundante, mas é isso mesmo. Então, a fase construtiva, ela envolve a construção de todo o planejamento da pesquisa. É onde vocês vão fazer a revisão de bibliografia, é onde vocês vão descrever, né, toda a metodologia. É quando vocês vão a campo fazer a pesquisa, tá? Onde os dados já chegarão a vocês e vocês terão que tratar esses dados, analisar esses dados. Então a fase construtiva, ela é a fase mais longa, envolve todo o processo,
né, do projeto, para que depois venha a fase redacional, ou seja, quando a gente vai escrever, né, todo o roteiro, porque o projeto é isso, o projeto é um roteiro. Não é a pesquisa ainda, gente, tá? O projeto é um roteiro. É o que eu vou fazer quando eu for pesquisar, tá? Então, é na fase da redação que a gente vai escrever esse roteiro. E como a gente organiza? Como a gente organiza esse projeto para que a gente possa, né, depois ter uma pesquisa bem sucedida, tá? Então, primeiramente, nós formulamos o problema. Eu sempre falo que quem tem um problema resolveu todos os seus problemas na hora de fazer a pesquisa. Porque é o principal. Não tem como fazer pesquisa científica se você não tiver um problema para resolver. Então, a primeira coisa vai ser, depois que eu tenho o tema, claro, né, que eu sei o assunto ao qual eu vou tratar no meu projeto, é preciso delinear o problema de pesquisa. A gente vai falar mais adiante, vai ter uma aula só sobre problema, tá? Mas ele é indispensável. É importante que vocês formulem um problema que seja realmente de pesquisa, tá? É isso que vai garantir com que todo o processo da pesquisa seja bem sucedido. Depois, a construção de hipóteses. As hipóteses são as possíveis respostas ao problema de pesquisa. Então, vocês veem como o problema é importante. Depois, a gente precisa determinar um plano. Um plano para desenvolver o projeto. O plano é o projeto, tá? Então, este plano é o projeto de pesquisa. Depois a gente vai operacionalização das variáveis. Ou seja, eu determinei um plano, eu vou pensar quais são as variáveis que eu vou utilizar, tá, para operacionalizar este meu plano. Eu vou elaborar instrumentos de coletas de dados, ou seja, quais são os instrumentos que eu vou usar para buscar informação. Vou fazer entrevista? Vou trabalhar com documentos? Eu vou fazer uma observação? Como é que eu vou criar os meus instrumentos, né, para poder realizar minha pesquisa? Alguns instrumentos exigem, outros não, um pré-teste. Isso é uma escolha do pesquisador, tá? Principalmente os questionários, geralmente a gente faz um pré-teste para ver se ele funciona, né? Se o tempo está adequado, se as questões não são muito longas, se as pessoas conseguem entender a pergunta que você fez. Então é importante, principalmente se tratando de questionário, ter um pré-teste. E aí a gente faz, né, faz o pré-teste, faz uma seleção dessa amostra, essa pequena amostra, tá? E aí depois a gente faz a pesquisa, a coleta de dados já com o formulário testado, certo? Aí a gente faz a análise e interpretação dos dados, ou seja, eu pego tudo que eu encontrei, analiso, e depois eu faço a redação do relatório final de pesquisa. Uma coisa muito importante. Existem 2 documentos importantes quando a gente faz pesquisa. O projeto e depois eu tenho o relatório. O relatório é o texto final, ou seja, é o texto do TCC. Ele se chama relatório, é o texto final, com todos os resultados. Então, qual o roteiro básico para a elaboração de um projeto? Ele vai ter uma capa, uma folha de rosto,
listas de figuras, tabelas, abreviaturas e siglas, mas é opcional, caso o teu trabalho não tenha sigla, não tenha tabela, não precisa colocar. Mas se tiver, tem que colocar. Um resumo de 250 a 300 palavras. O sumário indicando os títulos e subtítulos que constam no trabalho e os elementos principais do projeto, tá? A introdução é uma introdução curta, porque o projeto não é o relatório que é o texto final, então o projeto é uma introdução breve, uma justificativa com a relevância do trabalho, ou seja, por que esse trabalho é importante? O que me fez escolher esse tema e não outro? Por que é preciso pesquisar isso? Então é isso que vocês vão botar dentro da justificativa. O problema, ou seja, o que vocês querem descobrir? Por que vocês estão investigando isso? Esse assunto que vocês escolheram. As hipóteses, ou seja, possíveis respostas para o problema de pesquisa. O objetivo geral e os objetivos específicos, ou seja, para que eu estou realizando essa pesquisa. A fundamentação teórica, ou seja, aonde eu estou amparando em termos de conhecimento já produzido para que eu possa realizar a minha pesquisa. Então, quem são os teóricos? Quais são os conceitos principais? Quais são as teorias já criadas? Porque a gente não tira as coisas do nada, né? Então é importante que haja, né, um suporte teórico para aquilo que eu estou propondo investigar. A metodologia, ou seja, novamente eu falando dos passos, né, porque o método é isso, são passos. Que passos eu vou dar para realizar a minha investigação? O cronograma, que é muito importante, a gente sempre se perde nos cronogramas de pesquisa, mas eles são importantíssimos. Por quê? Para que a gente consiga cumprir o tempo previsto. Por exemplo, eu sugiro a vocês que nesse tempo de pandemia, onde a gente está envolvido numa série de questões, se vocês não traçarem estratégias em termos de tempo, qual é o tempo que eu vou me dedicar à minha pesquisa? Qual é o tempo que eu vou me dedicar para a elaboração do meu projeto? É importante estabelecer um cronograma. Não adianta deixar para a última hora. Na última hora não sai nada. Sai, mas não sai com qualidade às vezes, né? Então, é importante que vocês prevejam, em termos de tempo, de que forma vocês vão realizar a pesquisa. E as referências, né? Ou seja, os livros consultados, os artigos, né? E vocês vão citar, sempre conforme as normas da BNT, apêndices e anexos. Bom, passado essa fase inicial, a primeira coisa que a gente precisa para estabelecer ou para elaborar um bom projeto é: qual vai ser o tema estudado? Aí a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu vou investigar? Né? Ai, dá aquela dúvida, porque a gente gosta de tantas coisas, tem tantos assuntos interessantes. O que eu quero saber? Com o que eu me identifico mais? Então, eu sugiro para vocês que vocês pensem muito bem no tema a ser investigado, porque a gente fica muitas horas dedicado à pesquisa. Se não for um tema e vocês realmente se identifiquem e gostem, aí vai ser sofrimento. E pesquisa não deve ser sofrimento. Então vocês devem escolher um tema que seja um tema de interesse de vocês. O que realmente eu quero pesquisar, eu quero investigar. Eu já tive alunos que disseram, professor, eu não sei o que eu quero investigar. E aos poucos, com a ajuda do orientador, o orientador também tem esse papel de contribuir, dando dicas de
de assuntos que ainda não foram tão abordados, ou assuntos que são bem abordados, mas tem algumas nuances que ainda não foram, e que seja algo que vocês gostem. Pensem nas aulas que vocês já tiveram. Qual é aquela aula que eu não perdia, que eu adorava, né? Qual é o tema da aula, né? Ou da disciplina? E procurem um assunto que seja do interesse de vocês. A construção da pesquisa científica, ela não tem que ser um drama. Ela tem que dar satisfação do quanto a gente está aprendendo construindo aquela pesquisa. Então é isso que eu sugiro a vocês, que pensem bem no tema, que seja um tema que vocês tenham prazer em ler, em pesquisar, em procurar, vocês queiram saber mais a respeito do tema. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, então, na hora de escolher um tema? Acabei de falar a respeito do interesse, né? Então eu tenho que ter interesse naquele assunto. Se é um assunto que eu achei chato, que eu não gostei, vai ser uma tortura, né? Então tem que ter interesse. Conhecimento prévio, tá, gente? A gente precisa conhecer, nem que seja um pouco a respeito do assunto, tá? Para não se perder. O assunto que eu escolhi, o tema, ele deve ter fontes e referências bibliográficas. Se vocês pegarem um assunto que não tem nada escrito, vai ser muito difícil redigir o trabalho. Ainda mais quando se trata de pesquisa acadêmica inicial, né? Então, é importante que haja fontes para vocês consultarem. E o principal, que haja curiosidade sobre o assunto, que vocês queiram conhecer mais coisas ou percebam lacunas, né? Lacunas, ou seja, assuntos que ainda não digo assuntos, mas abordagens que ainda foram pouco trabalhadas no campo de pesquisa de vocês. E escolher o tema. Bom, depois de escolher o tema, é preciso delimitar o tema. O que é delimitar o tema? A tendência, principalmente quem não tem experiência de pesquisa ainda, é escolher temas muito amplos. E a gente olha, meu Deus, nunca vai terminar de pesquisar isso, porque é um monte de coisa. E a pessoa se sente desesperada, porque vê aquele monte de conhecimento, e agora, o que eu faço com isso? Então é importante delimitar. É importante que vocês pensem no tema, mas que a gente possa reduzi-lo de forma que ele possa se tornar algo viável. Eu não posso querer estudar, como os administradores de toda a América Latina utilizam a logística, né, de e-commerce. Tem possibilidade da gente pegar todos os administradores da América Latina? É muita gente. É inviável. Tá? Então a gente tem que pensar sempre na viabilidade da pesquisa. E a viabilidade da pesquisa, ela é garantida quando a gente delimita, ou seja, a gente reduz o objeto de pesquisa. Como que a gente faz isso? Eu peguei um exemplo, eu criei até esse exemplo para tentar deixar na área da administração, que é a área que vocês estudam, e tentei traçar um roteirinho de exemplo para vocês, tá? Então, vamos ver aqui. A área é a administração, ou seja, vocês são alunos da administração. A sub-área
ou seja, o que é derivado da administração? Eu escolhi a subárea de gestão de pessoas. Tá? Dentro da administração, eu vou focar na gestão de pessoas e a linha de pesquisa que eu escolhi é saúde e trabalho na empresa. Isso aí é imaginário, tá, gente? Não existe essa linha de pesquisa, vamos dizer assim, eu inventei para dar exemplo, tá? Então, dentro da gestão de pessoas, eu escolhi essa linha de pesquisa saúde e trabalho na empresa. Então, vocês têm que escolher uma área, uma subárea, uma linha de pesquisa. E o tema. Dentro da saúde e trabalho na empresa, qual é o tema que eu quero investigar? Sobre a saúde do trabalhador. Eu escolhi o assédio moral, que acontece muito dentro das empresas. Então, meu tema é assédio moral. Mas em todas as empresas? Não, já reduzi mais ainda. Tá? Vai ser o assédio moral no serviço público. Tá? Então, o assédio moral dentro dos espaços das empresas públicas, né? Das instituições públicas, tá? E as implicações desse assédio no trabalhador. Ou seja, eu delimitei o tema, eu vim lá de cima, dentro da área de administração, existe uma subárea que é gestão de pessoas, e uma linha de pesquisa que é a saúde e trabalho na empresa, e o tema que é o assédio moral, e dentro do assédio moral, eu delimitei do assédio moral no serviço público. Vocês veem que a gente reduziu, e ainda vai falar só dos impactos, ou seja, das implicações que esse assédio vai causar no trabalhador. Então, todo esse caminho foi percorrido para que a gente pudesse reduzir, diminuir o objeto que será estudado. Tá? A partir disso, a gente tenta fazer uma contextualização, ou seja, um estado da arte. O que é o estado da arte ou o estado do conhecimento? É quando a gente vai em busca de referenciais. Tudo que foi pesquisado a respeito daquele assunto. Tá? O que foi produzido em termos de conhecimento? Essa palavra epistemológico tem uma origem, né, no conhecimento. Tá? Então, o que vem sendo produzido em termos de conhecimento sobre assédio moral e assédio moral no serviço público. Tá? E de que forma isso impacta na saúde do trabalhador. E a realidade ontológica, ou seja, como é que as coisas vão acontecendo na sociedade, que sociedade é essa, né, que a gente vive, em que o assédio moral, né, faz parte deste contexto. Bom, então, delimitamos o tema, tá? Qual é o nosso tema? O assédio moral no serviço público e as implicações na saúde do trabalhador. Esse é o nosso tema. O tema, ele terá sempre duas variáveis. A variável independente e a variável dependente. O que é esta variável independente? Tá? A variável independente é aquela que ela é essencial, ela é ela que vai indicar tudo que a gente vai fazer na pesquisa, tá? Ela que vai determinar o que será feito na pesquisa. Então aqui, um exemplo, o assédio moral no serviço público e as implicações na saúde do trabalhador.
Qual é a minha variável independente? Independente de qualquer coisa, eu preciso, né, ter muito claro que a minha pesquisa é sobre assédio moral no serviço público. Essa é a minha variável independente. Se não tivesse essa outra parte, vocês entenderiam o que eu quero dizer. Mas se eu mostrasse só implicações na saúde do trabalhador, tá, mas implicações do quê? Né? Falta. Mas se a gente diz só assédio moral no serviço público, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Por quê? Porque ela é a variável independente. Tá? É o que vai delimitar o que eu vou pesquisar. É a parte mais importante. E dela vai derivar a variável dependente. Dependente porque depende da outra. Depende da independente. Ok? E qual é a nossa variável independente? Implicações na saúde do trabalhador. Então, esses são, vamos dizer assim, as duas expressões chaves da minha pesquisa. E por essas expressões, tudo vai ser guiado. Vai ser guiado o meu problema, os meus objetivos, vai ter que aparecer coisas a respeito do assédio moral no serviço público e sobre as implicações na saúde do trabalhador. Tá? Por quê? Porque são as variáveis mais importantes da pesquisa. E como a gente delimita o objeto, tá? Quanto à extensão. Tá? Existem 3 critérios, certo? Para a gente poder delimitar o objeto em relação à sua extensão. Primeiro, onde eu vou fazer a pesquisa? Então, essa é uma questão espacial. O local, o espaço onde eu vou realizar minha pesquisa. Tá? Então, é um dos critérios que eu tenho que saber. Eu vou realizar em todas as unidades públicas do Brasil? Onde que eu vou realizar minha pesquisa? Não, eu posso dizer que eu vou realizar, por exemplo, na Prefeitura Municipal de Viamão. Olha como já reduziu. Tá? Bom, temporal, quando? É o intervalo de tempo em que será realizada a pesquisa. Esse é um item que os alunos se confundem muito e eu faço questão de falar um pouquinho mais a respeito dele. Quando a gente fala temporal, não é quando tu vai fazer a pesquisa. Eu vou fazer em 2020. Ponto. Não. Temporal, nem toda pesquisa vai ter. Algumas vão ter, outras não. Tá? O critério temporal, ele envolve se você vai delimitar um espaço de tempo para ser estudado. Por exemplo, eu posso estudar o assédio moral dos servidores, né, dos trabalhadores da Prefeitura de Viamão entre 2010 e 2020. Então, eu delimitei um tempo. Não é 500 e poucos anos do Brasil. Não. É de 2010 a 2020. Então, é importante que vocês percebam que esse tempo, ele é um tempo, não é o tempo da pesquisa. Pode ser que vocês façam. Todos os funcionários da prefeitura de Viamão, vou investigar, que trabalharam no ano de 2019. Então, eu estou delimitando o tempo. O tempo da pesquisa. Isso é o mais importante. E a população? A população é com quem eu vou fazer a pesquisa. É com todos os servidores? É só com as mulheres? É só com os homens? É com os concursados?
É com os contratados? É com os comissionados? É com os terceirizados? Enfim, eu tenho que decidir com quem eu vou fazer a pesquisa. Qual é a minha população? Com quem? Então, esses três elementos vão compor o objeto da pesquisa. Os três elementos, ou seja, a questão espacial, onde eu vou realizar a minha pesquisa, o critério temporal, ou seja, quando, mas o quando da pesquisa. Qual é o intervalo de tempo quando eu posso botar, eu vou fazer uma investigação sobre o período medieval. Não sei qual é a pesquisa, enfim, se fosse da área de história, por exemplo. Período da era medieval. Eu posso estudar o Brasil no período pós-democratização. É um tempo. Então, é preciso delimitar o tempo dentro da pesquisa. E a população, ou seja, qual é o meu público-alvo? Quem eu vou investigar? Só que é importante, tanto o tempo quanto a população. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa bibliográfica, que é onde eu trabalho só com materiais escritos, livros, eu não vou ter uma população, então eu não coloco na pesquisa. Tá? Pode ser que algum desses elementos não tenha. Vai depender das características do projeto ao qual vocês vão estar redigindo. Tá? Então aqui eu trouxe um exemplo para dar para vocês a respeito dessa delimitação do objeto de pesquisa. Então, qual é o objeto? Que eu já estava trazendo para vocês desde o início da nossa aula. O assédio moral no serviço público e as implicações na saúde do trabalhador. E aqui eu delimitei o tempo. Tá? Ó, se vocês perceberem, tá? A gente vai voltar para a questão espacial, temporal e população. Vamos verificar aqui então. O tempo é entre 2010 e 2020. O espaço, prefeitura da cidade de Viamão. E a população, servidores públicos concursados de ambos os sexos que já tenham passado por situações de assédio moral durante o exercício profissional. Então, se eu vou ver qual é o objeto, depois de delineado, eu tenho um tema, tá? Que é o assédio moral no serviço público e as implicações na saúde do trabalhador, e como ficou a delimitação do meu tema. Será analisado o assédio moral sofrido por servidores públicos concursados de ambos os sexos que já tenham passado por situações de assédio moral durante o exercício profissional, na prefeitura da cidade de Viamão, durante a gestão municipal ocorrida entre 2010 a 2020. Então, vocês viram como ficou menor, como a gente conseguiu delimitar. Não é toda a existência da prefeitura de Viamão, não, é só entre 2010 e 2020, uma década. Não são todos os servidores públicos, são os servidores concursados, ou seja, já sai um monte de gente, de ambos os sexos, que já tenham passado por situações de assédio, ou seja, não são todos. São só os que já tiveram situação de assédio e que são concursados. Então, vocês veem que reduz, né? A amplidão que era antes, e agora a gente já conseguiu reduzir muito o objeto de estudo da investigação.
E não é no Brasil inteiro, não é na América Latina, não é no mundo, não, é na cidade de Viamão. Ok? Então, só pra gente fechar essa parte, então, na delimitação, quanto à questão espacial, onde será realizada a pesquisa? Na prefeitura da cidade de Viamão. No aspecto temporal, ou seja, qual o intervalo de tempo que será realizada a pesquisa? No período da gestão municipal ocorrida entre 2010, aqui é 2010 a 2020, tá, gente? Eu errei ali. E a população? Qual é a população que será investigada? Ou seja, qual é o meu público-alvo? Quem eu quero investigar? São todos os servidores públicos? Não. São só os servidores públicos concursados. Tem muitos contratados, tem terceirizados? Não. É concursados. De ambos os sexos, que já tenham passado por situações de assédio moral durante o exercício profissional. Então vocês viram que aqui a gente fecha o objeto da minha investigação. É uma investigação fictícia que eu fiz para tratar com vocês, mas que já dá para vocês terem ideia de como vocês vão organizar o objeto da pesquisa de vocês. E é isso, para hoje era isso. O que eu vou pedir para vocês? Que eu vou deixar no Moodle, tá? Um exercício onde vocês terão que fazer exatamente esse mesmo processo que eu fiz aqui na aula, tá? Vocês vão escolher um tema de pesquisa, tá? Vão botar as áreas, os ramos, tá? A linha de pesquisa e fazer a delimitação do tema. Então, onde será realizada a pesquisa de vocês? Qual o intervalo de tempo? Qual será o público-alvo da pesquisa? Eu quero que vocês escrevam isso num exercício que eu estou deixando no Moodle e eu vou corrigir e depois eu dou o retorno para vocês, certo? Então era isso por hoje, até a semana que vem. Saúde e fiquem bem!